Pessoal, continuando então, vamos lá falar, né, continuar falando sobre a responsabilidade civil. Vamos lá. Quando eu falar em responsabilidade objetiva, eu estou falando do quê, professora? Da exceção. A responsabilidade subjetiva é a regra. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, todas as vezes que eu estiver diante de uma ação estatal, né, que cause um prejuízo a um terceiro. Nós temos outros exemplos, desliguem aí, por favor, que são as relações de consumo e os chamados danos ambientais. Nas relações de consumo, eu vou ter responsabilidade objetiva, e quando eu estiver falando em danos ambientais, responsabilidade objetiva. Não importa porque houve o fogo, você vai ser indenizado. E aqui eu tenho que conversar com você que essa ação, ela pode decorrer, essa responsabilidade, ela pode decorrer de uma ação ou uma chamada comissão, tá? Ocorrendo quando a gente pratica, realiza uma conduta e gera um dano a um particular. De outro modo, pode ocorrer a responsabilidade por uma omissão. Fernanda, quando eu estiver diante de uma ação que gere um dano, a responsabilidade é objetiva. E quando eu estiver diante de uma omissão, querida professora, a responsabilidade é subjetiva. Aqui, a responsabilidade é objetiva e uma omissão, em regra, ela é subjetiva. Trouxe esse quadro aqui para que você possa visualizar isso melhor. Responsabilidade subjetiva, queridos, depende do dolo e da culpa. É a regra no direito. Para eu responsabilizar alguém, eu vou ter que provar dolo ou culpa. A responsabilidade objetiva, casos, dano ambiental, relações de consumo e ação estatal que gere prejuízo a um terceiro, não precisa provar dolo ou culpa, eu só preciso provar que houve a conduta, que houve resultado e que há um nexo entre a conduta e o resultado. Na responsabilidade por ação, ou também chamada de comissão, vai decorrer da prática de uma conduta. E a responsabilidade omissiva ocorre quando a gente deixa de impedir um dano. Professora, a responsabilidade civil do Estado está consagrada lá no 37, parágrafo 6º da Constituição, e questão linda para cair na prova. Ela é objetiva. O referido dispositivo está consignado lá na Carta Maior. Quem estiver assistindo essa aula e for fazer a OAB, eu quero que você também fundamente no artigo 43 do Código Civil. Gente, aqui em casa está em obra, por isso que às vezes vai ficar um barulho, tá? Olha lá, diz o artigo 37, parágrafo 6º, o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, toma cuidado, não é qualquer pessoa de direito privado que preste serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, ele tem que estar investido na função pública, causarem a terceiros. E aqui eu tenho direito de regresso, e aqui a responsabilidade é subjetiva. Quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu estou falando de uma técnica de socialização de danos, solidariedade social. Trata-se da ideia da repartição dos riscos, decorre da isonomia, pois se a sociedade se beneficiou de uma conduta estatal, não seria adequado um particular suportar sozinho um dano decorrente dessa mesma conduta. Queridas, deixa eu te explicar o que ele colocou aqui nesse dispositivo. O dano, a ação do Estado que gera indenização nem sempre será uma ação ilegal. O Estado pode realizar uma ação legal, mas mesmo assim ser responsabilizado. Como assim, professora? Imagine a seguinte situação, gente. Imagine que o sujeito compre um hotel em frente a uma praça super, ultra, mega, hiper, power movimentada
E o Hotel Bomba. E ele comprou justamente por ser um local perfeito para colocar um hotel. Um tempo depois, a administração pública, por critérios de conveniência e oportunidade, que é algo inerente ao administrador, resolve tirar aquela praça e construir no lugar da praça um cemitério. Queridas, a construção de um cemitério é algo legal. Só que esse particular, especificamente, não pode suportar sozinho o ônus da construção daquele cemitério que vai acabar com o hotel dele. Uma ação do Estado que gera indenização nem sempre vai ser uma ação ilegal. Então, eu vou fazer a leitura novamente. Essa responsabilidade, pessoal, decorre do princípio da isonomia. Pois, se a sociedade se beneficiou de uma conduta que é o cemitério, não seria adequado um particular suportar sozinho um dano decorrente dessa mesma conduta. Assim, o Estado responderá, independentemente de dolo ou culpa, quando na prestação de uma atividade vier a causar danos a particulares. O que esse particular precisa provar? Que houve a conduta, e não importa se essa conduta foi dolosa ou culposa, que há dano e que existe nexo de causalidade. Professora, vamos lá então agora para o meu resuminho. Peguem aí o seu resumo e você vai colocar o seguinte no seu resumo. A responsabilidade objetiva, coloquem aí. Professora, porque a diferença entre a subjetiva seria apenas a conduta, que vai estar só na objetiva, né? Não, não é essa a diferença. Prestem atenção e se não entender, fala de novo. Pessoal, a diferença de uma responsabilidade objetiva para subjetiva é a análise do elemento subjetivo da conduta. Quando a gente estuda lá no direito penal, por exemplo, o fato típico, o primeiro elemento é a conduta. E dentro da conduta, eu tenho que perguntar se o agente quis ou não quis praticar aquilo. Na responsabilidade subjetiva, eu analiso dolo e culpa. Ou seja, eu pergunto, houve a intenção? Ou não houve a intenção? Há discussão disso. Já na responsabilidade objetiva, eu não me importo com o elemento objetivo. Subjetivo, eu não pergunto se houve ou não houve dolo ou culpa, eu só pergunto, houve a conduta? Não quero saber se houve intenção ou se não houve intenção. Se houve a conduta, você vai ter que indenizar. Agora, prestem atenção nesse exemplo. O caminhão atropela a criança. A mãe entra com uma ação contra o Estado. Nessa ação contra o Estado, não se discute se ele quis ou não quis matar a criança. Só se discute se houve a conduta de passar por cima da criança. Houve, Estado indenize. Agora, olha a diferença quando o Estado for entrar contra o agente. Aqui há a discussão do elemento subjetivo. Se ele quis ou se ele não quis. Se ele quis matar a criança, há aqui o crime doloso. Ele vai ser o quê, pessoal? Responsabilizado na esfera criminal. E aqui, na esfera civil, ele vai ter o dever de indenizar. Agora, se ele prova que houve um problema no freio e que o freio não era de responsabilidade dele, ele não vai ser responsabilizado. Imagine que se eu tivesse que jogar essa discussão lá na ação da mãe contra o Estado, a mãe não seria indenizada. Entendeu, Edileia? Edileia, entendeu? Sim, é porque eu estava lendo aqui esse quadrinho daquela primeira apostila, onde diz que os requisitos que eu estava analisando seriam o dano, conduta e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, que seria lá na responsabilidade objetiva. E depois a gente fez a diferença entre o requisito subjetivo, que aí não aparece, tipo a conduta. Mas aí na subjetiva eu tenho a necessidade de provar a culpa, né, do agente. E o dolo? É simples.
Objetiva não entra a discussão de dolo e culpa. Subjetiva entra a discussão de dolo e culpa. Você vai colocar aqui responsabilidade objetiva. Como é que eu vou provar a responsabilidade objetiva do sujeito? Através da análise de 3 elementos. Coloca aí. Quais são esses elementos, professora? Responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar o quê, professora? Na responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar primeiro, coloquem o seguinte, conduta. E nessa conduta eu não discuto dolo ou culpa, ok? Conduta. Não faço análise de dolo ou culpa. Depois, resultado. Resultado. Professora, a tela que a senhora está escrevendo não está aparecendo aqui. Tá. Olha aí. Responsabilidade objetiva. Conduta. Resultado. Conduta. Resultado. E aqui no meio, eu tenho que provar, foi a conduta que levou o resultado, ou seja, o nexo de causalidade. Esses são os 3 elementos que caracterizam a responsabilidade objetiva. Não se discute dolo ou culpa. Não se discute dolo ou culpa. Não se discute dolo ou culpa. A pergunta será apenas, houve o dano? Houve a conduta? Então o Estado vai ter que indenizar. Essa responsabilidade objetiva é entre o usuário e o Estado, né, professora? É, pessoal. A primeira análise é saber quem foi o causador do dano. Se agente público no exercício da função. Perfeito, Regiane. Vamos lá. Olhem para cá, olha esse exemplo. Policial, ao perseguir criminosa, dispara um tiro que acerta um particular. Quando esse particular for cobrado do Estado, não precisará discutir a conduta culposa do servidor. O Estado vai ter que indenizar. Veremos mais adiante que a regra é a responsabilidade, o quê, pessoal? Objetiva, mediante uma ação. Mas se for, vamos lá, já adiantar, uma omissão, a responsabilidade será subjetiva. Ok? A Constituição consagrou qual teoria, professora? A teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Se você souber essa informação e não ficar, pessoal, fazendo teoria, é só saber. A responsabilidade é objetiva, não se discute dolo ou culpa. Você já acerta 1 milhão de questões na prova, ok? Olha lá. Quero trazer uma informação, pessoal, que se for cobrada na prova, eu garanto, só vocês irão acertar. A Constituição que consagrou a responsabilidade objetiva
foi a Constituição de 1946. A prova pode trazer, foi a Constituição de 88. Não, foi a Constituição de 1946, ok? Fazendo, pessoal, uma comparação entre responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva e responsabilidade na omissão, eu tenho. A subjetiva vai fazer a análise da conduta, se ela foi dolosa ou culposa, do dano e o nexo de causalidade. A objetiva, só a conduta, sem a análise de dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Na responsabilidade na omissão, eu vou ter que fazer a análise da omissão, se ela foi o quê? Houve uma negligência, imprudência ou imperícia, o dano e o nexo de causalidade. Ok, pessoal? Eu quero saber agora, outro item dentro desse conteúdo, qual a teoria que a gente adota. Pessoal, quando você for estudar as teorias, você vai ver que na época dos estados absolutistas, pessoal, nós tínhamos uma teoria que dizia que o Estado era irresponsável. Não havia uma responsabilidade estatal. Considerava-se que qualquer ideia de responsabilidade do Estado importaria em uma violação da soberania do soberano, do rei. Tinha como principal fundamento aquela ideia de soberania do Estado baseada no príncipe, de que o rei não pode errar. O Estado, pessoal, na época absolutista, era um Estado irresponsável. Não havia nenhum nível de responsabilidade pelo Estado, pelos atos que o rei praticava. Uma questão bonita para cair na prova. No Brasil, jamais foi aceita a tese da irresponsabilidade do Estado. No nosso país, a primeira positivação expressa sobre responsabilidade estatal foi lá no Código Civil de 1916. Mas o Código Civil adota a teoria da responsabilidade subjetiva. Ok, pessoal? Nasce, então, as chamadas teorias civilistas. Por volta do século XX, a tese da irresponsabilidade tornou-se superada. Entretanto, inicialmente, ao admitir a responsabilidade do Estado, eram adotados os princípios do direito civil, apoiados na ideia de culpa. Inicialmente, havia necessidade de identificação do agente público causador do dano, bem como era preciso fazer a distinção entre os atos de império e os atos de gestão, pois se admitia a responsabilidade civil somente por atos de gestão. Essa teoria serviu de inspiração para o Código Civil de 1916. Entretanto, o Código Civil de 2002 estabeleceu a responsabilidade do Estado nos termos da Constituição Federal. Ou seja, o artigo 43 do Código Civil adotou aquela ideia de que o Estado vai responder pelos danos causados pelos seus agentes de maneira objetiva, o Estado. Pessoal, lembrem-se, essa teoria partiu primeiramente da distinção entre os chamados atos de império e atos de gestão. Atos de império seriam aqueles em que o Estado atua utilizando-se da soberania, ou melhor, da supremacia sobre o particular. Como exemplo, podemos citar a imposição de sanções e as desapropriações. Nesse tipo de ato, o Estado seria considerado irresponsável pelos seus atos. Porém, se os atos fossem meramente atos de gestão, poderia haver a responsabilidade estatal. Já os atos de gestão seriam aqueles em que o Estado atua sem utilizar de sua supremacia sobre o particular, isto é, atos em que o Estado se coloca quase que de igual para igual com o particular. São os atos praticados pelo Estado sob o regime de direito privado, como, por exemplo, a assinatura de uma revista. Ok? Professora, surge depois as teorias publicistas. Tem origem, pessoal, a partir de um caso que aconteceu, que é o caso Blanco, na França, se não me engano, em 1873. O que aconteceu em 1873 que vai nascer a ideia da responsabilidade objetiva do Estado? A menina Agnes Blanco, ao atravessar a rua da cidade de Bordeaux, foi atropelada por um vagonete da Companhia Nacional de Manufatura do Fumo. O seu pai promoveu a ação civil de indenização com base no princípio de que o Estado é civilmente responsável por prejuízos causados a terceiros em decorrente da ação danosa de seus agentes.
começaram a surgir as chamadas teorias publicistas. Essas teorias, pessoal, é essa aqui, teoria da culpa do serviço, ou culpa administrativa, e a teoria do risco, desdobradas por alguns autores em teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A gente adota no Brasil a regra, a teoria do risco administrativo, ou seja, a atividade administrativa é arriscada, porém o Estado vai responder de maneira objetiva, só que na teoria do risco administrativo, e agora você já pode utilizar isso no seu resumo, a gente admite as chamadas excludentes de responsabilidade. Ou seja, o Estado não vai ser responsabilizado por tudo. Nós vamos admitir as excludentes de responsabilidade, como, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior. Nesses casos, é possível o quê? Tirar a responsabilidade do Estado diante da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Eu quero começar a falar sobre a teoria do risco. E nós vamos, pessoal, falar da teoria do risco integral. Prof, a senhora acabou de dizer que a teoria do risco integral não é a regra no direito brasileiro. Por quê? Pela teoria do risco integral, o Estado seria responsabilizado em toda e qualquer ação estatal que gerasse dano a terceiros. Só que, excepcionalmente, nós vamos adotar a teoria do risco integral, pessoal, em casos específicos, como de danos nucleares. Danos nucleares. Professora, a culpa foi da vítima. Não importa, o Estado vai ter que indenizar. Atos terroristas, atos de guerras ou eventos correlatos contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme essas leis aqui. E nós temos também, pessoal, o que a doutrina fala sobre danos ambientais, também seria considerado para fins de responsabilidade integral. Ou seja, não cabe aqui a discussão caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, tá? Já fizemos a análise do parágrafo 6º do artigo 37. Falei para vocês, e quando você estiver estudando mais a fundo, né, se quiser dar uma olhadinha com carinho, mas tudo que está aqui eu já falei, sobre a questão da sociedade de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público, tá? Aqui, uma questão importante, pessoal, é que você vai ter, prestador de serviço público, tem responsabilidade objetiva, não só perante os usuários do serviço, aquelas pessoas, por exemplo, que estão dentro do ônibus, mas o não usuário que for lesado por uma ação de uma prestadora de serviço público também será submetido à responsabilidade. O entendimento atual do STF é de que as prestadoras de serviços públicos têm responsabilidade objetiva em relação a usuários e a terceiros não usuários, tá? Vamos falar agora de uma maneira geral. Pessoa jurídica de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos respondem de maneira objetiva, independe de dolo ou de culpa. Quem são? União, estados, DF, municípios, concessionárias e as chamadas permissionárias de serviço. Uma observação importante, empresa pública e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica respondem de maneira subjetiva. Pelos danos que seus agentes agindo nessa qualidade, agente, qualquer um que exerça a função pública, basta que seja nessa qualidade, que seja causada a terceiros. Na omissão, a responsabilidade, pessoal, é o quê? Subjetiva, e na ação a responsabilidade é objetiva. Há assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O Estado responde na forma objetiva e o agente responde em uma ação regressiva, de maneira subjetiva.
Quais os elementos para ser configurada a responsabilidade civil do Estado, professora? Dano, a causalidade material, ou seja, a ação ou a omissão. E aqui, pessoal, tem esse quadro rapidinho, que eu tenho que fazer a análise da conduta mais o dano, mais o nexo de causalidade. Aí o Estado vai responder. Houve conduta, houve dano, mas foi a conduta do agente que levou ao resultado? Nexo de causalidade. Aqui nós já comentamos, mas para fixar, a conduta praticada pelo agente poderá ser uma conduta lícita ou ilícita. No caso de médico que realiza cirurgia em hospital público e venha cometer algum erro, um ato ilícito, ou em campanha de vacinação, quando a vacina vem a causar situação adversa irreversível, ato ilícito, são atos que geram danos passíveis de reparação, tá? Olha aqui, dano eventual e dano impossível não são indenizados. O que isso quer dizer, professora? A mera possibilidade de dano, ou seja, não houve o dano, mas era possível que houvesse dano, não são indenizados. Construíram um presídio perto da minha casa. Isso pode vir a causar danos, mas não há um dano concreto ainda. Pergunto, isso gera indenização? Não. Pessoal, a súmula 43 do STJ, pergunte. Essa questão aí não seria parecida com a questão lá do STJ, do hotel? Não necessariamente. Tem que fazer análise caso a caso. Aqui ele deu um exemplo de uma casa, ele não deu um estabelecimento comercial. E é o ônus de se viver em sociedade. Se construírem um cemitério aqui na minha frente, eu não tenho o que fazer, né? Olha o que ele fala. Na súmula 43, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Ou seja, o Estado vai ter que te indenizar e ainda pagar a correção monetária. Ok? Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. O STJ entende que os juros devem ser fixados no percentual de 6% ao ano. Deve haver um nexo, nós já vimos que é a necessária relação entre a causa e efeito, né? Temos uma situação, pessoal, que gera uma discussão e que já foi o que enfrentada pelos tribunais. É possível, aí você como advogada vai ter que provar que houve realmente o dano, tá? Pessoal, vamos lá, concluindo essa primeira parte. Existe uma situação, gente, que é a questão dos presos foragidos, né? O STF já enfrentou essa situação e o que tem se entendido é o seguinte: nos casos de fuga de preso, em que o detento está há muito tempo foragido e venha a cometer algum crime, gerando dano a particular, não há responsabilidade do Estado, porque não há mais nexo de causalidade, que foi interrompido pelo longo tempo de fuga. Compreende o STF que o longo decurso do tempo entre a fuga e o crime faz desaparecer o nexo, não se podendo imputar ao Estado o dano causado. Mas imagine que houve, por exemplo, pessoal, a situação, deixa eu só abrir aqui, houve, por exemplo, a fuga, o cara fugiu, logo em seguida estuprou alguém, uma moça, tá? Aí, nesse caso, há um nexo de causalidade, o Estado tinha o dever de manter aquela pessoa presa. Só que se demorar muito tempo, aí o STF entendeu que esse longo decurso de tempo, ele vai o quê? Quebrar o nexo de causalidade, tá? E aí você pode me perguntar, o que configura, professor, esse muito tempo, né? O STF não tem uma tabela de prazos quanto a isso, seria muito mais fácil para nós. O que ele faz é a análise de casos concretos. E já houve caso no qual ele entendeu que 3 meses foi um período que rompeu o nexo causal. Na prova, se isso cair, a questão vai lhe dar a informação que vai permitir você deduzir se há ou não um longo prazo, ok?
Se a questão disser que o preso estava foragido há muito tempo, há vários meses, há um longo período, deduz-se que rompeu o nexo causal. Se ele disser que ele estava foragido há pouco tempo, logo em seguida a fuga, no ato da fuga, deduz-se que ainda há nexo causal e o Estado responderá pelos danos, ok? Queridas, eu lhe pergunto, alguma dúvida até aqui? Não? Só quando eu fizer justiça, professor. Alguém quer fazer alguma observação? Resumindo, vamos resumir então. A responsabilidade do Estado ela é objetiva. Significa dizer que para ser caracterizada, eu pergunto, houve conduta? Houve. Mas nessa conduta eu não discuto dolo ou culpa. Houve resultado? Houve. Mas foi a conduta que levou ao resultado? Se essas três perguntas forem positivas, responsabilidade objetiva. A teoria que eu adotei é a teoria do risco administrativo, ou seja, admite as chamadas excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Nós também podemos adotar o que, Fernanda? A teoria do risco integral, ou seja, quando há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Em situações de dano ambiental, situações de ataque terrorista contra as aeronaves e o que mais? Danos nucleares, ok? Alguma dúvida até aqui? Eu vou dar 5 minutos de intervalo, eu vou mandar outro link, tá bom? Para que a gente possa continuar e você vá lá tomar um café. 5 minutos exatamente, tá bom? Até o terceiro bloco.